pessoal, bem-vindos a esse primeiro vídeo do meu top 100 melhores jogos de tabuleiro de todos os tempos. Meu nome é Gustavo Girão e eu tô fazendo esse vídeo aqui para meio que me apresentar antes de vocês verem esse meu ranking de 100 jogos melhores jogos de tabuleiro. Eu sou um entusiasta do hobby de jogos de tabuleiro, né, já há quase 10 anos. Minha coleção é uma coleção modesta, né? Eu tenho em torno de 300 jogos, mas já joguei em torno de uns 600 jogos por aí, né? E por que eu acho que eu gostaria de fazer esse meu top 100 jogos de tabuleiro? Bom, eu acho que é porque todo mundo que é entusiasta do hobby tem o direito de fazer seus top 100, top 50, top 30, top 5 jogos de tabuleiro, top 200 jogos de tabuleiro. Todo mundo que quiser pode fazer. Não tem nenhum pré-requisito para você fazer esse tipo de lista. Então, não vejo nada demais em alguém querer fazer isso. Tá? Meus jogos, uma boa parte deles que estão contidos nessa lista top 100, eu tenho esses jogos, tá? Então eu tenho uma certa sorte exatamente por ter conseguido esses jogos que eu gosto tanto e adicionar eles na minha coleção. Uma boa parte dos jogos tem um lançamento nacional, né? Não tem muitos jogos lá fora, não tem muitos jogos também tão diferentes assim. A maioria dos jogos que vocês vão ver nessa lista, vocês conseguem adquirir no mercado aí, seja no mercado de primeira mão ou de segunda mão aqui no Brasil, tá? São jogos que eu gosto bastante, então o fato de algum jogo estar na posição 100, na posição 99, não quer dizer muita coisa, não quer dizer que eu não goste do jogo, na verdade eu gosto dele bastante, por isso que ele está nessa lista, tá? E é isso, assim, o meu critério para criar esses meus top 100 jogos é basicamente o quanto eu me divirto com o jogo. Eu não quero saber se o jogo é complexo demais ou simples demais, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele vem numa caixa pequena, se ele vem numa caixa grande, se ele dura muito tempo, se ele dura pouco tempo. O importante é a diversão. O importante é o quanto eu me divirto jogando esses jogos. E nesse critério de diversão, claro, não tem como a gente também subestimar o impacto que foi as pessoas com quem eu joguei todos esses jogos, tá? Então, muitas das pessoas com quem eu joguei esses jogos foram boa parte que fez com que eu me apaixonasse por esses jogos, porque eu gostasse de estar experimentando esses jogos e fizesse esse ranking com esses jogos que estão aqui agora, tá? A maneira como eu fiz a classificação deles, bom, eu simplesmente peguei os jogos que eu lembro e que se destacaram na minha cabeça e juntei aí, acho que uns 150 jogos, mais ou menos, e fui fazendo o ranking de cada um deles, né? Fui pegando um jogo aleatório e fui classificando todos os outros jogos se eu achava que eu melhor ou pior do que esse jogo. E aí depois pegava um dos lados da lista e fazia a mesma coisa e assim por diante. Tá? É importante deixar claro que, na verdade, o que eu fiz não foi simplesmente ranquear se o jogo é melhor do que o outro. Tá? O meu critério básico, como eu disse, foi diversão. E nesse momento da minha vida, a pergunta que eu fiz é: qual desses dois jogos eu quero jogar? Qual desses dois jogos, em um dado momento, nessa fase da minha vida, eu me sentiria mais tentado a jogar? Jogo A ou jogo B? Né? Não posso dizer que, mecanicamente falando, em termos de produção, isso foram critérios que realmente afetaram. Como eu disse, diversão. Se o jogo é divertido, ele pode ter uma produção fantástica ou pode não ter uma produção muito boa. É claro que essas coisas, no fim das contas, também afetam a diversão, mas não foi um critério tão objetivo como se parece, tá? É um critério claramente muito subjetivo. Por isso que eu digo sempre que são os 100 melhores jogos de tabuleiro, na minha modesta opinião, tá? Todo mundo pode ter o direito, claro, de discordar ou de concordar. Mas eu acho que é uma oportunidade interessante para eu mostrar quais foram os jogos que se destacaram para mim e, de repente, para quem está começando no hobby, né? A gente vê muitas perguntas, por exemplo, no Board Game Brasil,
o que é que vocês acham que eu devo comprar? Sei lá, Zombicide ou Ganges? Aí a primeira resposta de todo mundo é sempre, são jogos completamente diferentes. Ponto. E não responde. Não é isso que, que a pessoa está querendo saber quando ela pergunta isso. Se você tivesse a oportunidade, qual dos dois jogos você compraria, imaginando que você gosta mais de um jogo do que o outro, tá? Então, claro que são comparações muito difíceis porque não tem como você comparar objetivamente as mesmas mecânicas, né? Porque não são as mesmas mecânicas, não é a mesma temática, não é a mesma editora. Então, claro que toda essa diferença torna a escolha completamente subjetiva, tá bom? Mesmo assim, eu acho que é sempre uma diversão para mim falar sobre jogos de tabuleiro. Eu gosto muito de falar sobre jogos, gosto muito de jogar, claro, mas eu também tenho esse aspecto que eu gosto de comentar sobre as experiências que eu tive com eles. Tá? Então, eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos e obrigado aí por estar assistindo. Até a próxima.